aqui. Beleza, Toshio, avisa que você deu uma atrasada. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Estamos com Aqui para mim problema. aparece online. Com Logo, logo, certeza. Agora vai. No ar. Estamos ao vivo. Estamos Como ao você vivo sabe? agora? Será? Onde aparece? É que a gente já fez a David vai falar que está ao introdução. vivo. Manda o link, David, para a gente ver se está ao vivo. Agora sim. Como você sabe? Agora vamos ver. Espera aí. Agora estamos ao vivo ou não, David? Avisa a gente. Agora sim. Estamos ao vivo? Vamos lá. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A internet é maravilhosa. Enquanto o YouTube existir, alcançaremos tempos e distâncias quase infinitas. Sou Marcos de Marzo e este é mais um FDC Cast no Fora da Caixa. Um encontro de empresários do interior de São Paulo que se viu nesta crise obrigado a entrar na sua vida de uma forma diferente, tanto quanto generosa. E nesta noite, novamente, teremos o Papo de Gênios com nossos debatedores oficiais, Henrique Cardim, que hoje está com muito vinho, está pronto, ele fez uma live de vinho, então ele está pronto, com bastante degustado, né, Henrique? Como é que tá? Boa noite, Henrique. Marcelo Boa noite, Salomão, senhores. Fora da Marcelo Caixa. Salomão também, que é nosso mentor do Fora da Caixa. Agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado especial de hoje, Toshio Ito, 48 anos, natural de Marília, interior de São Paulo. Foi publicitário autodidata e se tornou diretor de arte em uma agência de publicidade nos anos 90. Morou no Japão por 10 anos, trabalhando em diversas fábricas como Decaseg. Recomeçou a vida no Brasil como ambulante, com um carrinho de pipoca, isso mesmo, e transformou sua ideia em um produto que mudou a forma do brasileiro comer pipoca. Agora empresário e também colunista, escritor, palestrante, entrevistador, fã de cinema, karaokê e quadrinhos. Toshio Ito, muito boa noite. Boa noite de novo. Toshio, o que mudou para você de 2014 para hoje, Toshio? Bom, então, tá parecendo déjà vu, mas vamos lá, né? Como se fosse uma montanha russa, né? Subidas e descidas. Eu que fui um cara que sempre tinha muito medo de montanha russa, graças a Deus tive uma vez a coragem de participar disso, de poder brincar, de extravasar. Isso acabou ajudando, sabe? A viver um pouco melhor essas emoções que é você empreender. De repente você está em cima, caiu de uma hora para outra, depois você imagina que o negócio, que sua vida vai acabar ali, esgoelou, e de repente você, né, sobe de novo. Qual a diferença de que a vida da gente, a gente tem um controle, e no carrinho, né, e no caso da montanha-russa, é planejado por alguém. Então, a nossa vida não é muito planejada por alguém, não, é por a gente mesmo. Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, não sei que horas que você está assistindo, mas muito prazer aí, muito honrado de participar com vocês, mestres. Legal. Enquanto isso, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto isso, o nosso técnico, nosso grande amigo da David, vai passar uma matéria especial do Toshio, de 2014. No Fantástico. No Fantástico, da Rede Globo. Fantástico. Vamos lá, David. Pipoca. Fácil de fazer, quase todo mundo gosta. Em princípio não seria uma má ideia para o empreendimento, não, né? O problema é a concorrência. Tem uma carrocinha como essa aqui a cada esquina. Então, como vender mais? Como se destacar? Afinal, pipoca não tem mistério, né? Ou será que tem? O bom empreendedor olha para o seu concorrente o tempo todo. Assim como ele olha para o seu cliente, ele olha para o seu concorrente. Se eu perguntar agora para você, se você conhece algum produto que não tenha pelo menos um concorrente, você não vai achar. Então, se qualquer produto tem pelo menos um concorrente, o que você tem que fazer? Olhar o padrão que existe, agregar algum valor para que você tenha um diferencial. Agregar valor é mostrar ao cliente que o produto que ele está levando vale mais do que o preço que ele está pagando. Coisas simples agregam valor ao seu produto. A organização da sua loja, a limpeza do ambiente agregam valor ao seu produto. Você pode simplesmente pensar, olha, eu vou vender pipoca, e outra, eu vou encantar pessoas com essa pipoca. Por muitos anos da minha vida, eu li, vivi, respirei, sonhei em ser um grande publicitário, um vendedor de imagem, um vendedor de conceito, fazer uma coisa bonita e que pudesse abranger o máximo de pessoas possíveis. Eu conversava com minha esposa, vamos fazer então alguma pipoca diferente? Se tiver mais do que uma cor, o que se a gente misturar mais?
E se a gente tentar vender de um jeito diferente, um carrinho diferente, por que não levar isso para a rua? O Toshio fez tudo isso. Ouviu seu coração, ouviu sua esposa, a intuição de publicitário e quebrou. Depois, o pessoal do condomínio liga e fala, olha, o pessoal está vindo aqui cortar a luz de vocês. E agora? Ali reacendeu a ideia, vamos apostar de novo, vamos melhorar o que a gente errou, porque a gente acreditava nisso. Não é vergonha um negócio não dar certo, porque não há nenhuma garantia de que o negócio vai dar certo. Aliás, a maior probabilidade é que o negócio não dê certo. Vários casos de pessoas que tentaram 1, 2, 3, 4, 5 e de repente acertaram, não desistiram. Se eu quero uma coisa diferente, eu preciso fazer diferente. A coisa é simples assim. Por que pipoca tem que sempre ser no saquinho, né? E se a gente tentar inovar até no formato? Veio esse copo que é selado, mantendo a qualidade do produto. E a persistência também fez diferença. O Toshio já vende a pipoca dele em 4 estados. Hoje, olhando o ponto que a gente atingiu, uma microempresa, é uma coisa muito bacana. A característica principal, para mim, não só da inovação e coragem, é o que a gente chama hoje, fundamental também para qualquer negócio, que é resiliência. A capacidade de aguentar a diversidade, aguentar problema e seguir em frente. Não há qual negócio não passa por problemas. Apesar da empresa ser uma microempresa, desde já temos um mapa de processo estudado. O que o mercado quer? Porque existe inicialmente aquilo que a gente acha que é, mas acima de tudo a gente tem que ter a capacidade de ouvir. É o mercado que vai dizer. Espetacular, hein, Toshio Ito? Parabéns, Toshio. Seu danado. A gente fala que isso aqui é empreendedorismo raiz, né? É Põe raiz aqui, nisso. Henry, muito boa noite. Nosso convidado. Boa noite. Toshio Ito, é um privilégio falar com você. Você é um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração. E eu me lembro de uma passagem, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu lhe conheci faz alguns anos, na mentoria lá em Marília, e você tinha recém-chegado do Japão, né? Sim. E aí nós falamos bastante, você publicitário, cheio de sonhos, a gente conversou bastante sobre isso. Aí 10 anos se passaram, você me liga, eu estou em Marília, você está em Marília, eu estou em Marília. Eu preciso falar com você, eu preciso da sua mentoria. Eu falei, nossa, legal, o que você quer? O que eu posso te ajudar? Eu posso ser útil em alguma coisa? Você me disse, Henry, se lembra do que você me disse há 10 anos atrás? Eu falei, não. 10 anos é bastante tempo. Aí você falou assim, você me disse, Henry, que para o empreendedor, que minha ideia estava certa, que meu sonho estava certo, entretanto, que não tinha atalho, que eu teria que ser step by step, degrau por degrau. Não adiantava tentar dar um pulo, dar uma volta, que o caminho do empresário, do empreendedor, seria passo a passo. Eu falei, poxa, claro que eu lembro, agora você me relatando, eu me lembro que eu disse isso a você, eu acredito nisso. Então, você estava certo. E aí, depois de 10 anos, eu passei por muitas situações, e você exemplificou agora no início, como a montanha-russa, né? Quando a gente fala em montanha-russa, a gente fala em parque de diversões, cada empreendedor, cada empresário tem um perfil, tem um estilo. Um vai para o parque de diversões e já quer ir para a montanha-russa, que é o seu caso. Outros vão para o parque e querem andar no carrossel, são mais conservadores, né? Outros querem andar naquele um que cai direto, que é o estilo do Marcelo Salomão, né? Qual foi a maior lição que você aprendeu nesses anos de Japão, primeiro? 10 anos de Japão. 10 anos de Japão, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, que acho que fez muita diferença aqui, no caso, para empreender. Porque antigamente eu não pensava em empreender, eu não queria ser empreendedor, né? Mas, enfim, eu acho que lá a competitividade é tão grande das empresas, então a criatividade que eles têm, primeiramente, a criatividade com que eles colocam para diferenciação, né, para fazer a inovação nos produtos, no atendimento,
Uma vez eu fui comprar um óculos, eu saí de lá de bicicleta e o vendedor saiu atrás de mim para me cumprimentar, né? E o pessoal fala, nossa, de bicicleta, né? Então, quer dizer, se eu tivesse com carro, se eu tivesse com bicicleta, é assim. Outra coisa que eu acho que é muito interessante é a maneira com que a gente, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente fala assim em beleza, em arte. A arte parece que é para ser contemplada apenas, né? E lá não, eles vivenciam a arte, eles tentam trazer a arte dentro de si. Depois eu explico o que isso tem a ver. Então, por exemplo, a comida não é feita aquela gororoba, às vezes a gente faz até umas comidas bonitas aqui, aí todo mundo vai misturando arroz, feijão, macarrão, mistura tudo, né? E a gente só come, só alimenta. E lá não, eles têm o cuidado para colocar sentido nas coisas. Eu tenho que fazer uma combinação de cores, eu tenho que fazer o que eu tomo primeiro, como eu faço. Isso é uma forma, né, por exemplo, eu pego as flores, eu tenho um estudo para poder fazer a arte da Ikebana, né, que é o arranjo floral, que são vários estilos, a arte marcial, que não é só da pancada, eles tentam colocar sentido. Então, na hora que você traz a beleza das coisas dentro do cotidiano seu, né, eu acho que isso me impactou no momento que a gente começou a falar, vamos ter que ser pipoqueiros, então vamos fazer alguma coisa que seja para encantar as pessoas. Então, a gente tem que vivenciar, a gente tem que colocar a arte ali, mesmo que ninguém perceba isso, né? Então, se eu vou colar um adesivo, ele aqui tem um sentido, tem uma distância. Uma vez, para vocês verem, veio meu irmão aqui, a gente estava trabalhando, e ele falou, vamos fazer uma prática de 1000 obrigados? Então, 1000 pipocas estava fazendo muito obrigado, por copo, entende? 1000 obrigados disso. Mas assim, a pessoa vai sentir isso? Não sei, é vibração, mas a gente vai sentir, e os colaboradores começam a sentir que, peraí, não é só discurso, né? O pessoal está falando e não é brincadeira, está fazendo. Então, assim, cada um acha um jeito, mas eu acho que do Japão a gente aprendeu muito a sinceridade. Eu acho que eles não fazem assim só o trabalho por trabalhar, né? Eles colocam sentido naquilo, eles fazem uma dedicação. Então, eu não faço um trabalho, eu me dedico a POPs, eu tento passar isso para os colaboradores. Eu não quero um negócio que seja bonito só para vender, eu quero que seja bonito para fazer sentido, para que realmente a outra pessoa se alegre, que ela fique feliz. Isso não é marketing da boca para fora, isso é nosso sentimento. As pessoas podem querer copiar POPs, mas eles nunca vão copiar esse sentimento, porque para isso teriam que ter vivido 10 anos lá, né? E praticado mais os 13 anos, que a gente vai completar dia 12 de junho, 13 anos, Dia dos Namorados, uma data simbólica. Ô, Toshio, você sabia que em São Paulo, você falou que talvez as pessoas não percebam, mas elas percebem sim, porque em São Paulo, hoje, você tem mais restaurantes japoneses do que churrascaria. Então, se você olhar a comida japonesa, ela é linda e precisa de criatividade. A gente está no momento agora, os Fora da Caixa, todos nós, no momento que a criatividade que você aprendeu lá e trouxe para Pops Fantasy... Tem uma pipoca aí para a gente ver? Você tem um potinho aí? Olha, o capricho, para quem já viu... Para quem já viu, pode ser o algodão. Para quem... Olha o capricho da embalagem, olha o capricho do lacre. Abre a tampinha aí, ô Toshio. Ó, tem uma tampinha, depois tem um lacre. Olha o cuidado disso. E tem uma comunicação aqui. Né? E aí depois vem o outro lacre, que é... Esse lacre que a gente sempre tenta colocar desse lado, porque as pessoas, quando compram, elas vão abrir por aqui e assim ela vai estar de olho na marca. Então, no subconsciente, eu estou tentando vender. Bom, detalhe, gente. Então, lembrando disso, no Japão, depois de Hiroshima e Nagasaki, eles tinham pouca coisa, né, para fazer. Foi devastado o Japão. E o Japão, ele tem 95% do solo lá, ele é vulcânico e você tem muita água. Então, eles plantam o arroz na água, né? Não tem terra igual aqui no Brasil para plantar, o arroz na água. E a comida japonesa lembra um pouco o McDonald's. Porque o McDonald's, ele é queijo, carne, pão, ele só muda a ordem, mas o lanche é o mesmo, né? E a comida japonesa tem um pouco disso, né? Essa coisa bonita, a beleza, a perfeição da alga com arroz, com o peixe. Então você trouxe isso para Pops Fantasy e você talvez acredite que esse seja o diferencial hoje do seu produto. Parabéns, obrigado aí por essa contribuição. Marcelo, você. Tudo bem? Boa noite, Marcos, Henry, Toshio. Grande prazer falar com vocês. Ô, Toshio, eu queria começar a minha fala falando do desafio de vender commodity, né? Eu lembro que a gente se conheceu, acho que em 2014, se eu não me engano, num dos eventos e tal, e eu confesso que a primeira impressão
quando a gente ouve assim, e eu vi, na verdade, eu vi você palestrando, né? E aí eu vi você falar, eu vendo pipoca, né? Eu falei, putz, vende pipoca, né? Como é que é isso, vender pipoca? Porque pipoca todo mundo faz em casa, faz no micro-ondas e tal. E passou, e assim, eu fiquei com uma curiosidade muito grande em relação ao seu trabalho, ao seu projeto e tal. E no dia que eu comi essa pipoca, eu comi num outro evento, a gente se encontrava uma vez por mês, né? Aí, num outro evento, você levou a sua pipoca. E, assim, existe uma coisa, eu, pelo menos, né? Eu gosto de comer com os olhos primeiro, né? E aí, assim, seguindo um pouco dessa linha que o Henry falou, assim, só de ver o produto, eu fiquei extremamente encantado. E quando eu provei o produto, né? Eu fiquei com a sensação que a pipoca tinha feito no dia, porque estava crocante. Né? E depois que eu fui entender um pouco mais, existe um processo de produção, existe todo um controle de qualidade, a validade do produto, né? Porque é perecível e tudo mais. Né? Eu queria entender um pouco, se você puder contribuir com o pessoal do Fora da Caixa, que você falasse do desafio de fazer diferente vendendo um commodity. Como que as pessoas podem fazer diferente? Eu sei que a gente já contextualizou um pouco sobre isso, mas se você puder ser um pouco mais profundo nesse... Porque, assim, é um grande desafio vender commodities, né? Você disputa o mercado com os caras que têm produto, às vezes, muito mais barato que o seu e tal. Toshio, só para complementar, Toshio, desculpa, Marcelo, mas você foi o primeiro a colocar pipoca desse jeito no Brasil? Foi? Toshio, você ouviu a pergunta dele? Oi? Toshio, você foi o primeiro a colocar pipoca no copinho no Brasil, Toshio? Sim, fomos os primeiros. Olha que legal, os caras são pioneiros nisso também. Porque antes a gente colocava em saquinhos, assim, né? Antes era em saquinhos, só que tinha tinha um cordãozinho dourado, tinha uma história com uns mascotinhos e tudo mais, né? Mas aí entra nessa história que o Marcelo perguntou, que é justamente assim, o desafio, né? De poder vender. Mas, assim, é uma série de coisas. Vamos lá. E nem sempre a grande sacada vem porque, nossa, eu tive uma grande sacada, né? Eu tenho que criar um produto de valor super agregado. Não começa bem por aí. Mas a gente sabia que eu precisava, assim, conseguir colocar um valor agregado no sentido de eu preciso fazer uma repaginada para que as pessoas possam voltar e ter a condição de querer estar dispostos a pagar X vezes a mais do que normalmente estavam. Então, obviamente, para isso, inicialmente você tem que trazer alguma coisa que seja um impacto grande, que a maioria não conheça. E olha só, a pipoca colorida doce, ela já existia aqui no Brasil, eu não conhecia, né? Em algumas regiões da Grande São Paulo, no litoral, vende uma pipoca doce. Antigamente era feito com groselha. Que é a vermelha, né? A vermelha. Isso, a pipoca Isso. vermelha. Então, ela não tinha sabor, nada, mas era de groselha e tal. Então, só que mesmo quem vendia isso, né, vendia da maneira tradicional, que aqui a gente tem um costume ruim, gente, de a gente pegar uma coisa e começar a fazer aquilo por anos. Eu, infelizmente, vou ter que citar uma marca aqui, é um ferro de passar roupa Black & Decker, preto, com aqueles negócios laranja, que existe desde que eu era criança, gente, anos 70. E ainda tem mercado, mas será que tem mercado porque as pessoas compram aquilo? Porque o pessoal é muito... Cara, você tem país que você tem ferro de passar roupa que não tem cabo. Quem passa roupa sabe o incômodo que é passar roupa com cabo enrolando ali, né? E com bateria, gente. É muito mais leve, com material bom. Então, é sair um pouco fora da caixa, tá? Então, mais fora da caixa é não passar roupa. Aí sim é fora da caixa. Exatamente. Então, mas, e no caso da... Sim. E no caso da desculpa, pipoca... pode seguir. Isso. E no caso da pipoca, a gente tinha que conseguir fazer alguma coisa que impactasse, porque no primeiro momento, se é uma coisa diferente e a pessoa, e obviamente ele for bom, ele cair no gosto, de repente a pessoa ela compra inicialmente pela curiosidade, né? Pela experiência. E por isso que a gente, quando
fala que começou com carrinho de pipoca, o que eu olhei? Eu olhava com tristeza como estavam os carrinhos de pipoca, porque quando eu era criança, aquilo era um encantamento, era simples e era gostoso comer biju, com o cara fazendo barulhinho e tudo mais. Eu gosto até hoje disso. Não é gostoso? Então eu falava, poxa, mas tá tudo decadente. Então, quando a gente falou assim, olha, vamos fazer um negócio colorido, de um jeito diferente e tal, quer dizer, é uma experiência que você leva para o cliente e ele chega perto. Aí o cheirinho, né? O cheirinho, poxa, quando é feito ali no local, ele desperta atenção. Aí você tem que ter uma embalagem diferente, a pessoa experimentou. Poxa, a experiência minha foi boa, o atendimento foi legal, o produto eu nunca comi antes. Se eu gostei ou se eu não gostei, tinha gente que amava. Tinha gente que falava assim, pô, é diferente, mas eu acho que eu conheço quem goste. E isso fazia com que as pessoas trouxessem. Então, acho que... E a gente está falando de nicho também, né? Quando a gente fala de commodity, como igual um produto, se eu fosse vender açúcar, se eu fosse vender feijão, e no caso pipoca, né? O milho. Então, quando a gente cria vários elementos em volta, e não é só inovar o produto. Então, eu falei, inovou o produto, 3.000 anos existe a pipoca já há 3.000 anos, e já mais de 1, 2 séculos é vendido do mesmo jeito, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim... você fazer aquilo lá, colocar numa embalagem que não seja uma embalagem de papel que esconde o produto, né? Então, coloca num lugar transparente. Você cria um relacionamento, você coloca outras coisas que vai surpreendendo, automaticamente você consegue captar esse nicho. Só que a gente está falando de um outro desafio, então, Marcelo, que isso é nicho. Então, não vai ser um negócio que você vai vender a rodo, né? Para todo mundo, em escala. Só que, olha só que legal, para quem está começando igual eu, que era ambulante, para que eu preciso vender de escala? Eu não consigo nem produzir isso. Então, já que eu vou vender pouco, então eu tenho que vender com o máximo de valor agregado possível, porque eu não consigo produzir muito mesmo, né? Então, agora, o que o pessoal costuma errar? O pessoal fala assim, nossa, eu vou fazer um negócio meio diferente, só que eu acho que eu tenho que colocar um preço baixo para vender bastante, mas o cara não tem capacidade de produção. Aí, das duas, uma, ou ele vende muito baixo e dali a pouco ele quebra quando tiver que fazer a compra e não conseguir mais pagar os fornecedores, né? Ou ele investe o pouco de dinheiro que ele teve no fundo de garantia, compra uma máquina de escala, não é? Só que ele não está nem preparado para inovação, não está nem preparado para canais de venda, e depois ele quebra com aquilo lá e vai vender essa máquina que ele está suando para alguém que já tem dinheiro, para alguém que já tem experiência, que vai arrematar aquilo de graça. Entende? O mercado é muito duro, cara, ele não perdoa erros. Só que o segredo, pelo que você está dizendo, o segredo é descobrir o seu público-alvo e atuar nele. Exatamente. Marcelo, com sua sabedoria, não à toa seu sobrenome é Salomão, você conseguiu reduzir aqui 5 minutos de fala minha nisso daí. Mas eu chego lá ainda serei... Mas, Tio, só para emendar dentro dessa linha de raciocínio, eu queria fazer um testemunho aqui muito rápido. Eu estava indo para São Paulo e nós paramos numa rede de restaurante bem famosa na estrada e eu estava com uma companhia no carro, né? E um cara, um senhor já, e aí ele viu a pipoca e eu percebi que ele comprou a pipoca, a sua pipoca, e eu percebi a hora que ele passou no check-out, a gente estava indo para o carro, eu olhei assim, né? Eu falei assim, por que você comprou essa pipoca? E eu sabia que a pipoca era sua, né? Mas ele não sabia. Aí ele falou assim, eu comprei porque eu estou levando de presente para o meu neto, né? E aí, assim, o Google tem uma expressão muito, muito clássica, que muita gente conhece, né? Que assim, decola o avião e sai apertando os parafusos, né? A gente vai corrigindo o avião enquanto ele está decolando e quando ele está estabilizando, o pessoal ainda está fazendo a manutenção na aeronave. A minha pergunta para você é a seguinte, em algum momento você planejou que o seu produto poderia ser um presente para alguém? Sim. Ou isso aconteceu? Não, isso foi planejado. Tanto é que o primeiro saquinho, que eu realmente não tenho aqui, né, ele já tinha um formato assim, só que ele tinha um espaço que ele não era curto, aquele era comprido, né, ele tinha essas amarras, ele tinha algumas palavras que era para realmente a pessoa entender que aquilo é um presente. Assim como a Cacau Show, né, ela investiu no chocolate, não como chocolate, mas como um presente para uma classe média, né? Então, assim, essa foi a sacada. Isso sim, eu enxergava, porque a pipoca pela pipoca, não é como que é assim? Tanto é que você falou, né? Poxa, a primeira vez, como que é pipoca? Com o passar do tempo, Marcelo, eu até hoje, um dos nossos slogans, eu apresento a Pops Fantasy assim, que nós não fabricamos pipoca, nós produzimos encantamento.
né? Porque fabricar pipoca qualquer um fabrica. Agora, quando eu coloco que produzimos encantamento, não só para mim, até para o meu time, né, até para os processos internos, o desafio é muito maior, né? Quando a gente vai criar uma coisa nova, um produto novo, ou vamos ter alguma ideia diferente, isso aqui produz encantamento? Né? Se não tiver produzido encantamento, isso foge da missão da Pops. Então, automaticamente, eu tenho que repensar nisso. Tá? Então, sim. E uma coisa só para ilustrar, gente. A gente está falando hoje de álcool 70. Muita gente está ouvindo falar de álcool 70 pela primeira vez na vida. Né? Só que, assim, eu tenho até um vídeo legal quando a gente começou com o carrinho de pipoca, que eu acho que a gente foi, talvez, os primeiros ambulantes do Brasil a usar álcool 70. Na época, né, em 2007, quando a gente começou, porque assim, a gente estava na rua e percebia que as mães iam, e às vezes a criançada tá brincando, e aí o pessoal ficava meio assim, tinha gente que pegava e batia a mão assim na roupa. Eu falei, cara, não tá certo, o que pode ser, né? E aí, pesquisando um pouquinho, eu descobri, conversando com uma pessoa que era cliente nosso, que era que estudava a parte de tecnologia de alimentos, né? Ou alguma coisa assim, eu falei, o que pode ser bom? Ele falou, álcool 70 é bom. Nossa, como que compra esse trem? Aí a gente criou um recipiente onde colocava o líquido com spray. A gente tinha até o nome, Operação Mãos Limpas. Operação Mãos Limpas, não tem nada a ver com política, mas tudo bem, né? Operação Mãos Limpas, e o pessoal usava álcool 70 para poder higienizar, né? Fora outras coisas que a gente agregava com relação, mesmo a pipoca salgada, a gente está fazendo... O duro é que as crianças não criavam anticorpos, né? Exatamente. Mas os adultos podiam comer tranquilo. Toshio, eu acabei fugindo. Brincadeiras à parte aí, viu, Toshio? Toshio, deixa eu lhe falar uma coisa. Pelo jeito, primeiro, deixa claro aqui, Toshio, a sua pipoca, cada cor tem um sabor, é isso? Não é mais só caramelo, só groselha? Isso, né? A gente tem a nossa linha, né? A pipoca que é a original, a que começou, o sabor dela é caramelo crocante, né? Ela é toda colorida com sabor de caramelo crocante. Porém, qual que foi o segundo passo da evolução disso? Porque eu já imaginava, gente, isso aqui começou a fazer sucesso. O pessoal vai começar a copiar, né? Então, o que vai ser o mais difícil para as pessoas quererem, para que eu não possa perder tanto, né? Porque se alguém vai copiar e vai fazer mais barato. Pode fazer mais feio, só que o preço vai ser diferente, né? Sim. Então, assim, entra o desafio, que era desde o início, na verdade, né? Quando a gente começou a ter a sacada das cores, né? Porque antes a gente fazia pacotes com cores diferentes. Quando teve a minha esposa, ela trabalhando, ela falou, nossa, eu fiz uma combinação de cores aqui, misturei, ficou bonito. Eu falei, poxa, que bacana, né? E aí, considerando um pouco, a gente falando do Japão de novo, né? A harmonização de cores, as pessoas não percebem, mas a quantidade de cores, as tonalidades, elas foram estudadas para dar uma harmonização de cores. Alguma cor dali que fosse mais escura ou mais clara, ela impactaria de maneira diferente. O consumidor comum não percebe, talvez alguns mais, sim. Toshio, então, fora da caixa... Desculpa, conclua, Toshio. Não, pode falar. O fora da caixa, Toshio, a gente ouve as histórias, sua história a gente sabe que é incrível, mas eu lembro que nós tivemos algumas brigas, eu e você, alguns embates. Acho que é importante a gente lembrar o fora da caixa aqui, que você quebrou quando você montou uma loja, porque você não fazia budget, você não fazia conta, você abriu o coração, e você tem um coração gigante, né? E aí as contas não fecharam, em 5 meses você faliu o seu negócio. E quando a gente discutiu sobre máquina, você queria ficar grandão, vender para um concorrente que queria comprar em escala seu, você queria comprar uma máquina no Rio Grande do Sul. Eu falei, Toshio, não é a hora. Não é a hora. Vai vender muito, vai ficar gigante, só que não tem margem, não vai sobrar dinheiro. Eu lembro do Toshio, eu lembro do Toshio, inclusive, visitando um amigo lá em Recife. Exatamente. E lembrando que a importância, então, para o Fora da Caixa, não é só usar o coração, né? Se não sentar para fazer conta e não desenhar qual a estratégia, porque quando você copia a estratégia do concorrente, você copia só a ponta do iceberg. Se for fazer nicho de mercado, tudo tem que ser nicho de mercado, tudo. Se for fazer valor agregado, tudo é valor agregado. E se for fazer massa, tudo é massa. Quando mistura, quebra. E você sentiu esse gosto amargo aí, né? Qual foi o seu ponto de virada, Toshio? Conta pra gente aqui qual foi o seu ponto de virada. Quando você falou assim, olha, tá na hora de eu virar gente grande, tem muita lição aprendida, não quero mais cair de novo, tá na hora de eu entender o que é break-even, entender o que é payback, o que é mercado, o que é estratégia, para eu poder seguir e parar de fazer voo de galinha, que sobe e desce, sobe e desce.
Qual foi o seu turning point? Qual foi o seu momento, o seu ponto de virada, Toshio? Divide com a gente. Tá, eu acredito que foi quando eu quebrei, né? Eu digo que eu quebrei, chegou no ponto que eu falava, que você falava assim, poxa, e agora, né? Não tem o que eu vou fazer, né? Porque escasseou tudo. Já foram umas 4 vezes. Acho que na segunda vez, que aquilo foi um baque muito grande, a primeira, quando a gente saiu da rua, abriu a Bomboniere e a gente quebrou em pouco tempo. Faltou pesquisa de mercado também, né? De pesquisar, e é comum, gente, ó, você que é empreendedor, é comum, infelizmente vai acontecer com você fatalmente. O tamanho do grau disso aí depende de preparo, mas às vezes é inevitável. Mas enfim, né? Antes que eu me perca aqui, o ponto que foi, numa segunda vez que já tinham se passado, a gente começou em 2007, com muito sofrimento, a gente está falando de alguma coisa próximo de 2011, 2012, né? Quer dizer, era muito sofrimento, gente, era muito trabalho, 7 dias de trabalho todo dia. A gente está falando de muito estudo, de muito trabalho, muitas contas ali para, né, a coisa acontecer, e a gente vivia de sonhos, né? E de sinais do mercado também. Só que quando a gente quebrou pela segunda vez, que foi assim muito dolorido, né? No sentido que a gente começou a perder um pouco a fé na humanidade, a fé na minha confiança, minha autoconfiança estava lá embaixo, né? Eu estava assim arrasado, eu falei, gente, mas será que as pessoas são assim? Será que o mercado é assim? Né? Será que eu sou tão imprestável assim? Eu tive um bate-papo, foi uma gentileza muito grande, eu conversei com o Alexandre Costa, né? Do Cacau Show, que olha só, conheço. Né? Isso, a gente estava fazendo um evento e numa das lojas ele tinha lançado um livro e eu acabei pegando então o contato, eu mandei uma pipoca e o livro, porque ele não tinha. Eu que falei para ele, olha, o pessoal disse que semana passada você estava nessa loja autografando, eu comprei o livro, autografa para mim? E aí ele me respondeu, ligou para mim e tal, e falou, olha, vem aqui conhecer a empresa, vai ter um dia aqui de treinamento com franqueados, vamos bater um papo. Eu falei, caramba, né? E uma das coisas que ele falou é que, assim, né, a gente, numa coisa que eu não posso perder, é o amor nas coisas, é o amor nas pessoas, cara. É o amor nas pessoas. Aí eu falei, poxa vida, então eu não preciso ser tão seco, não preciso ser tão cruel, não preciso ser tão... Eu posso sentir amor e crescer desse jeito? Eu falei, cara, então beleza. Ali começou o meu turning point, só que também, obviamente, só de amor você não vive. Aí eu falei assim, cara, eu estou errando tanto que eu preciso passar por algum treinamento forte. Então, a primeira coisa que eu entrei para fazer um curso de Empretec, que abriu um curso de Empretec aqui em Marília, né? Para quem não conhece, o Sebrae, né? O Sebrae, ele ministra, é um treinamento fantástico, imersão de alguns dias, só que eu entrei e eu mergulhei, cara. Eu falei assim, olha, até então, a gente está falando que eu tinha o quê? Uns 30, quase 40 anos, mais ou menos 40 e poucos anos. Falei, cara, tudo que eu me dispunha a fazer com fé, vontade, força, dedicação, no final sempre dava errado. E eu me sentia muito frustrado. Aí eu falei assim, olha, eu vou entrar nesse negócio para ganhar, não para dizer que eu sou bom, mas eu vou entrar nisso aqui, eu vou mergulhar para dizer para mim mesmo que eu ainda tenho jeito. Porque eu falei Legal. Assim, se eu achar que eu vou ficar em segundo, terceiro nisso, significa que realmente eu não presto. Mas, cara, alguma coisa eu devo valer. Então eu mergulhei porque era uma necessidade de sobrevivência emocional, senão eu teria abalado. Cara, eu consegui fazer, foi um negócio assim que eu comecei a entender muita coisa sobre gestão, sobre comportamento, e não parou por aí. 2013 eu entrei numa faculdade. Eu falei, cara, era meu sonho fazer faculdade no passado, né, com os meus 18, 20 anos, fazer publicidade, fazer outras coisas. Mas eu falei, não, aos 43 eu vou fazer uma faculdade. Eu passei lá em 32º lugar, mesmo sem ter tantos anos sem estudar. Mas, enfim, aí eu comecei a fazer o quê? Uma faculdade de gestão, né, processos gerenciais de 2 anos, porque eu também não tenho 4 anos, não tenho tempo para isso. O empreendedor tem que ser rápido. Cara, aí foi um outro negócio legal, conheci professores, estudei matérias. Então, assim, o meu comportamento foi moldado, né, primeiro pelo toque do amor, né, depois pelos comportamentos empreendedores e depois, obviamente, pela busca da gestão. As pessoas, gente, vocês às vezes ficam desanimados e ouvem muitas palavras motivacionais, cara, mas o negócio não é só coração, né? Ele tem o coração aqui rodando e, ao mesmo tempo, também tem as ferramentas, a sua capacitação de gestão. É que nem um eixo aqui rodando com 2 rodas, né? Então, uma coisa é o seu comportamento, outra as suas ferramentas. Se você perde uma roda, o que acontece? Ele faz isso. Para você continuar andando, você tem que estar afinando as 2 coisas. Tem gente que é muito coração, muito comportamento empreendedor e falha porque falta gestão, e o bicho ali, ó, é teimoso,
sabe? Ele quer dar certo, ele lê livros de gente que virou milionário e esquece que tem que ter esse equilíbrio, né? Não é fácil. Mas coração de artista e cabeça de empresário, né, Toshio? Coração de artista e cabeça de empresário. Toshio, só para te fechar essa minha fala, me conta a passagem sua. Você teve um Réveillon diferente da média do brasileiro, do empreendedor, né? Conta desse Réveillon aí, para mostrar para os empreendedores do Fora da Caixa o que é um sujeito. Eu preciso falar que foi a Suzana do teu lado o tempo todo, desde o começo até agora. Essa mulher é foda. Mas conta como foi esse seu Réveillon aí do empreendedor brasileiro, né, do fundo do poço. Conta isso aí. Quanto você tinha no bolso? Eu tinha R$26. Eu tinha R$26 na carteira, fora os boletos para pagar, que era desse tamanho, tá? E o legal é que eu tenho a foto do desse prato. Réveillon? Desse Réveillon, com né? R$26, você e Suzana, ela fez um Réveillon, fez uma ceia, e naquele momento você também refletiu sobre sua vida. Que ano foi? Eu duro que foi em 2013. Olha só que bacana. A gente está falando que eu fiz o Empretec em 2012, né? Comecei a fazer a faculdade, e aí todo mundo pensa, quando ouve uma história rápida, fala, cara, a partir dali o negócio virou. Cara, não, ainda passou 2 anos, eu com toda a motivação, trabalhando 2 anos, gente, são mais de 700 dias, trabalhando todo dia, pensando e fazendo alguma coisa. Aí chega naquele Réveillon, né? Realmente, ó, uma coisa que eu quero destacar, né? Ninguém vai sozinho, passaram por mim aqui muitas pessoas, colaboradores, pessoas, consultores, parceiros, gente que tentou me dar rasteira e todos eles me ajudaram, né? E tem também a minha esposa aqui, olha, por quantos anos, se você fosse olhar aqui, o pessoal está olhando, nossa, cara, aqui, olha atrás, parece que tem um painel, parece que tem uma TV aqui bacaninha, não sei o quê, né? Compramos ano passado. Desde 2007 até o ano passado, a gente tinha uma TV de tubo, que a gente ganhou da minha sogra. Tá? O nosso sofá era o primeiro sofá. A geladeira, por muitos anos, gente, era água, verduras, algumas frutas e ovo. Carne uma vez ou outra, sabe? A minha esposa, para ela ir em cabeleireiro, fazer aquelas coisas, não dava. Por quê? Porque o que tinha, erros que a gente cometeu no passado, e reinvestimentos que a gente tinha que fazer, eu tinha que honrar colaboradores e tinha que honrar fornecedores. E eu tinha que reinvestir pensando em fórmulas, em criar uma embalagem nova. Então, assim, não que eu me orgulhe disso, tá? Eu queria que fosse tudo diferente, mas é isso que aconteceu. E quando chega nesse 2013, né, realmente só que a gente estava meio sereno, porque, por um lado, acho que a gente começou a entrar num grau de maturidade, de entendimento que as pancadas estavam acontecendo, mas, de qualquer maneira, a gente estava dando o sinal de que, olha, universo, vida, pode bater, sabe? Só que se você bater 7 vezes, vou levantar 8, como é um provérbio japonês, né? Se você cair 7, levante 8. Só que, obviamente, eu tenho que sempre aprender alguma coisa, não é ser Rock Balboa que só bate. Ele tinha um propósito para levantar. Então, naquele ano, a gente tinha realmente pouco dinheiro, e o que não significa que eu tinha que ficar triste. Então, a minha esposa preparou, fez um arranjo bonito, com uma comida simples, fez um prato bacaninha, eu tirei foto, né? Quando eu publicar um livro, gente, quem sabe eu faço uma vaquinha online, aí vocês participam para conhecer essa história escrita. Mas aí eu vou ter a foto daquele prato, e a gente ficamos com uma gratidão muito grande, até porque, gente, até a pipoca é simples, e a gente conseguiu deixar ela com encantamento. Então, mesmo que seja pouco dinheiro, você consegue, com amor, com criatividade, fazer um prato com encantamento. E não é porque só a virada do ano. Então, a gente fez aquilo, olhamos aqui da janela, né, as explosões, e colocamos uma coisa, um comprometimento. A gente já está desde 2007, 2014 que vai entrar, a gente vai dar mais um ano dedicando muito nisso. Se não tiver algum sinal de que realmente esse caminho é o certo, ou porque não é o tempo, porque eu sou incompetente, não importa, né? A gente vai tentar, vamos jogar com toda a energia mais um ano. Se não der, a gente pensa no que fazer, vamos mudar, porque aí acho que aí já é teimosia. E assim a gente entrou, 2014, né? Quando, depois do meio do ano, né, vocês veem aí a matéria do Fantástico. Se eu tivesse desistido em 2013, não teria chego 2014 e o Fantástico... Marcão, pega aí, porque tá tenso o negócio. Agora ficou pesado. Toshio, eu vou precisar dar um pulinho no chat. Nós estamos com a participação do pessoal ali ao vivo. Eu vou dar uma olhadinha como é que está. O Marcelo Salomão vai olhar o Facebook para ver se tem alguma coisa. Mas eu queria deixar uma pergunta já para o Toshio minha. Toshio, desde que você começou a palestrar, é uma pergunta minha pessoal, né?
você trazia muito o aspecto de resiliência para os empreendedores. Várias palestras suas, ela trazia uma motivação, porque com você aconteceu e que você queria inspirar os empreendedores, né? Então você via também uma paixão muito grande no Toshio, nas palavras que ele produzia, porque ele queria que as pessoas alcançassem, mesmo sofrendo, mesmo passando pelas dificuldades, aquelas pessoas que iam nos hotéis na presencial assistir a palestra, estavam passando por momentos talvez até piores do que os nossos, que a gente já passou, e você queria dar essa palavra. E uma das palestras suas ficou muito marcada, que você deixou bem claro para a pessoa assim, que quando ela quer, quando ela se importa em fazer a empresa crescer, ela simplesmente ela não desiste em momento algum, ela corta a palavra desistir, né? Tinha até no seu slide lá um corte na palavra desistir, que não era uma opção, né? Então você trouxe tudo isso daí. Nesse ponto de virada, que você virou palestrante, isso era um combustível para você também, porque eu sentia você também, que você estava nesse momento, 2013, 2014, você também estava palestrando, né? Então você sentiu tudo isso daí. Foi um combustível para você? Também, né? Eu sempre é um conflito que eu tenho até hoje, né? E uma vez o Henry até puxou minha orelha, eu falei, cara, mas por que vai escrever um livro sobre isso? Eu falei, cara, mas às vezes a trajetória é importante. Você está imaginando que você precisa escrever estando no topo. E o que é topo, não é? E de repente você já tem muita história boa para contar. Ele diz para mim, mas serve para todos vocês, tá? Todo mundo tem uma história para contar. Então, naquele momento, uma coisa que eu achei interessante, assim, porque logo que eu comecei com o carrinho, ele era tão diferente que me chamaram para o Senac, para fazer uma palestra no Senac. Minha primeira palestra, não era pago nem nada, mas uma coisa me tocou o coração. Eram jovens, né, jovens aprendizes e tudo mais. Passado alguns meses, eu fazendo uma procura no Google, Toshio Ito, aí eu vi que tinha uma psicóloga, né, que tinha escrito um artigo, ou era um trabalho, mestrado, não sei, que ela falava que ela tinha feito com pessoas ali, com uma das pacientes dela, que era uma moça que tinha síndrome de Down, e participava desse curso. E eu lembro perfeitamente dela, e ela interagia, perguntava para mim, né, a gente na dinâmica da palestra, em 2007, primeiro ano. E nesse trabalho ela falava assim, e a aluna tal, que eu não me recordo o nome, ela disse que a parte que mais tocou ela no curso foi aquela palestra com Toshio, né? Então, naquele momento, eu falei assim, cara, e com o passar do tempo, né, as coisas foram acontecendo, e depois, quando entrou o Fantástico também, a gente estava no momento de retomada, né? Uma coisa que era um combustível, no sentido de que, poxa, você está falando, e aí vem as pessoas, quem é palestrante aqui, todos são palestrantes aqui, sabe como que é, quando vem uma pessoa e vem dar um abraço e fala, olha, eu estava no momento tal de relacionamento, né? E aquilo que você me falou, ele me deu uma resposta porque que eu vou fazer a partir de agora. Muito obrigado, dá um abraço e vai. Aí vem outra pessoa, cara, eu estava desistindo desse curso, que eu não estava encontrando sentido, mas aquilo que você falou, agora ficou claro porque que eu vou concluir esse curso. E dá um abraço, vai embora, e a professora fala, nossa, Toshio, você recuperou esse aluno, cara. Então, assim, isso eu ouvi de vários lugares. Então, isso se torna um combustível. É claro que existe também uma responsabilidade. Teve um momento meu também, onde estava tão difícil, 2016, mais ou menos, depois de uma outra queda, né? Uma outra derrapada, uma outra passada de perna que aconteceu, mas, assim, aí eu falei, não, agora eu quero ficar ausente, né? Deixa eu ficar quietinho no meu canto, porque a barra está pesada demais para mim. Então, gente, o fato de que a gente está bem não significa que amanhã também, eu não sei o futuro da Pops, tá? A gente também foi muito impactado aqui. Eu não estou falando na autoridade, falar, nossa, cara, para mim foi beleza, eu estou vendendo pipoca para caramba. Não, a gente sentiu para caramba. Porém, pela minha experiência, num dos momentos que a gente tinha sentido baque, como todo mundo, nos primeiro mês, né? O Henry falou uma coisa muito importante, e assim, duas coisas eu achei interessante, eu falei, Henry, meu mentor, me diz uma coisa, cara, tá assim, o bicho tá pegando. Primeiro ele começou a falar um monte de coisas mais motivacionais, eu falei, cara, você tá faltando ferramenta pro Henry me passar que o bicho tá feio mesmo. Só que ele falou uma coisa, cara, mas você e a sua esposa, vocês têm anticorpos, meu. Aí eu falei assim, cara, realmente, né, a gente foi, porque a gente adquire ao longo do tempo. Eu não quero que ninguém de vocês que estejam assistindo demore tanto tempo quanto eu, tá?
Por isso que a gente tenta oferecer mentoria e tudo mais, para vocês sofrerem menos e encurtar esse prazo. Mas ele falou isso me tocou. Então eu falei, caramba, tá, injeção de gás novamente, né, em algumas lives de um grupo que eu participo, eu até sugeri para o pessoal, gente, eu acho que a gente já está com obesidade, foi até uma pessoa que falou, vocês estão com obesidade mental de tanta live com negócios, e às vezes esse é o momento que conteúdo tem. Vamos colocar um pouco de oxigênio, né? Porque a Covid está deixando as pessoas sem oxigênio, né? O CPF e o CNPJ. Quem não está vendendo, gente, sem venda, você também não tem oxigênio. O governo não está vindo trazer oxigênio para você, porque precisa de respirador para o CPF, mas precisa para o CNPJ. Então, nesse momento que está faltando algum apoio de governo, de banco e tudo mais, então essas lives como a que vocês promovem é importante. Por quê? Porque certamente algumas pessoas daqui e de outras saem com um pouquinho mais de ar, aquele ar que faz você levar mais uma semana, depois acabou a Covid, aí você tomou, sabe? Aí você falou, poxa, eu sobrevivi, cresci, eu tive que encerrar o negócio, mas agora o próximo faço melhor, né? E assim, né? É o que eu vejo. É que nem comer um elefante, né, Toshio? Marcelo, você está com alguma pergunta aí? Na verdade, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, se você me permitir. O Toshio tem uma história muito legal, assim, é bastante motivador e da persistência, da luta e tudo mais. E a gente tocou em alguns pontos aqui. Eu queria mencionar um e queria fazer uma pergunta para o Henry. O primeiro ponto que eu queria mencionar é sobre o Empretec. Às vezes, a gente está na live e todos nós aqui conhecemos o Empretec e poucas vezes a pessoa que está do outro lado da câmera conhece, né? O Empretec é um curso que toda pessoa que pensa em empreender em algum momento deveria fazer, né? Ele muda a forma de pensar, de atuar, né? A gente usa uma expressão em inglês que é mudar o mindset, né? Mudar a forma de pensar. E é muito importante, porque assim, muitas vezes as pessoas não têm base nenhuma, né? E não entende os processos, o que é ir para a rua vender, né? Precificar e tudo mais. Então, assim, o Empretec, de fato, ele contribui e soma. Eu nunca vi uma pessoa falar que foi fazer Empretec e o Empretec foi ruim e não gostou. Não existe, eu não conheço essa pessoa. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Henry. O Henry tocou num ponto, falou de break-even, né? O Toshio falou de turning point, são expressões um pouco desconhecidas para muitos também, né? Existem muitas outras expressões que a gente acabou recebendo essa cultura americana e a gente fica usando essas expressões o tempo todo. Mas a minha pergunta para o Henry é assim, Henry, hoje, com tanto de informação que tem disponível no mercado, no YouTube, no Facebook, no Google, sobre como empreender, como começar um negócio, como planejar, como preparar, como fazer SWOT, como fazer, enfim. Por que as pessoas ainda insistem em não estudar para planejar e para montar um negócio? Primeiro passo, porque nós somos seres humanos. Né? O ser humano, ele toma a decisão de forma platônica, pelo desejo e não pela razão. Então é possível que você e eu, ou nossos colegas fora da caixa, que alguém aqui já tenha bebido mais do que deveria, ou que tenha comido mais do que deveria, que era o saudável, ou que tenha dirigido o seu carro a mais de 100 por hora numa estrada que era 80. É possível. Por quê? Nós fazemos, seres humanos, o que nós desejamos, fazemos o mais gostoso. Então é possível também que alguém tinha um compromisso muito cedo e emendou 2, 3 episódios de Netflix, sabendo que estava muito tarde. Então, o ser humano ele age pelo seu desejo, depois ele justifica pela razão. É assim que o ser humano funciona. Então, essa parte do cérebro, que é o setor límbico, ela está pronta desde nenê. Ela está pronta para fugir, para comer, para festar, para o sexo. Aqui na frente, que é a parte límbica, que é a parte pré-frontal, córtex frontal e pré-frontal, é da razão, do planejamento, da estratégia. Isso fica pronto próximo aos 26 anos. Então, nós temos uma tendência a fazer o mais gostoso, a fugir da dor e buscar o conforto, buscar coisa gostosa. Esse é o nosso cérebro, tá? Então, por isso quando falar, faz regime é fácil. Todo mundo aqui sabe que tem que fazer regime. É fácil. É só reduzir carboidrato, reduzir o volume de gordura e aumentar o volume de queima calórica, exercício físico. E por que todo mundo não consegue?
Então, essa conversinha que, se você desejar, você vai, é mentira. Eu conheço muita gente, vocês também, que desejavam de verdade emagrecer, desejavam de verdade ser milionários e não conseguiram. Então aí, eu preciso trazer essa pessoa para a parte da frente, para o córtex pré-frontal, para mostrar o medo e a dor para ela de forma racional, colocar o pé no chão e fazer o passo a passo. Por isso que você vai para a academia e foge. Quando você pega um amigo, o médico que vai ter que pegar no seu braço, porque senão você vai morrer, ou você pega um personal com alguma fortuna e bate na sua campainha e te leva arrastado, ou vai na sua casa fazer exercício, aí você funciona, precisa de um personal. Quando o Toshio me chamou, ele precisava de um mentor. O que era? Um personal, tá? Para pegar aquele quebra-cabeça de tanta coisa que ele aprendeu e organizar. Pegar as pecinhas do canto, são 4 pecinhas do canto, depois as pecinhas coloridas e juntar o quebra-cabeça. Esse é o problema do ser humano. Ele tem muita informação. E aí tem outra fuga. Quem colega nossos aqui, nós temos vários colegas, eu sou professor de MBA já faz mais de 13 anos, e é muito comum na academia, alguns colegas, eles fogem da vida real e tentam mergulhar no estudo. O que você está fazendo agora? PhD, mestrado, doutorado. Quando você fala isso, qualquer pessoa da sua família fala assim, nossa, e não conversa mais com você, porque você é incrível que você está fazendo mestrado, doutorado. Muitos dos casos são fuga. Ele está fugindo do mundo real de ganhar dinheiro, de transformar as pessoas, gerar riqueza, para ficar atrás do mundo acadêmico. E ele não é acadêmico, às vezes. Às vezes ele é um sujeito executivo, um empresário, que fica só estudando, não aplica nada. Quando você aprende muita coisa, põe muita coisa na cabeça, você vira um sabedor, um aprendedor, um conhecedor. Vou ler 500 livros, você vai conhecer 500 coisas. Se você não ajudar ninguém, e não ensinar ninguém e não gerar riqueza, você vai morrer amanhã como um conhecedor. Então, o desafio do Fora da Caixa, o nosso aqui, é compartilhar. Quando eu escrevo um livro, quando eu dou uma aula, quando eu compartilho numa live, numa palestra, numa mentoria, eu estou dividindo, compartilhando e multiplicando. Quando isso acontece, aí eu viro um sábio. Então, a sua pergunta é, por que todo mundo sabe e não faz? Primeiro, porque somos seres humanos. Segundo, porque é uma questão neural e de conexões neurais e uma questão hormonal. O que dá mais prazer? Adrenalina, endorfina, dopamina? Então é a questão hormonal, que eu vou buscar o prazer sempre. A felicidade nada mais é do que prazer, do que hormônio, né? Para e passo a isso, eu vou precisar sempre de uma cartilha, de alguém pegando no meu braço. Ué, inglês está disponível na internet. Por que todo mundo não fala inglês? Dieta também, idem. E as pessoas só aprendem quando alguém pega no braço, de forma organizada, disciplinada, para ajudá-lo. Por isso que o Sebrae ajuda muito. O Sebrae, esse programa chamado Empretec, é ministrado no mundo todo. É uma cópia de um projeto da ONU. Nós temos autorização para usar. A única coisa ruim no Brasil, muito ruim no Brasil, é que aqui nós cortamos o Empretec pela metade. Está muito comprido, né? Vamos diminuir um pouco, diminuir pela metade o tempo do Empretec, deu uma coxambrada nele, porque o brasileiro médio fala assim, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer Empretec. Aí, como o Salomão falou, quando faz, muda a vida dele. Então, os nossos colegas aqui, o tesão que tem o Toshio, a vontade que ele tem, a garra que ele tem, poucas pessoas eu conheço, Toshio, não é porque você está aqui não, você sabe disso. Poucas pessoas têm a energia e o amor e a garra que você tem. Mas só isso, só amor e garra, não serve para nada, né? À medida que você tem esse coração de artista, quando você começou a ter a cabeça de empresário, tomar decisão racional, estratégia, modelo, logística, fabricação, concorrência, venda, distribuição, que a gente discute sobre distribuição, margem de lucro, né? Então, tudo mudou. E só para complementar o que você perguntou, Marcelo, as nomenclaturas em inglês não são nomenclaturas copiadas dos Estados Unidos só. O mundo inteiro usa nomenclatura em inglês para o mundo de negócio, porque fica mais fácil. O cara não pode passar em cada país que tem uma Nestlé, por exemplo, da vida, né, que é uma empresa suíça, ou uma Volkswagen, que é uma empresa alemã, ou uma empresa americana, uma GE. Ela não pode passar o mundo todo falando cada uma língua. Então, na área de estratégia e negócios, ela usa a mesma linguagem que é payback, né? O payback é o tempo de retorno do dinheiro. Break-even point é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Se você não souber a base do seu negócio, você quebra. Né? Então, se você não souber quanto tem de combustível no seu carro, se você não conhece o seu carro, não conhece o seu cockpit, você vai parar, ficar perdido no meio da estrada. Então, esse é um desafio que o Toshio passou brilhantemente. E outra coisa, Toshio, para a gente completar minha fala, você fez uma coisa que é espetacular. Você era humilde, foi para o Japão, continuou humilde, teve depressão no Japão, né?
continuou humilde, saiu da depressão fazendo arte, fazendo várias coisas, continuou humilde, quebrou, continuou humilde e está onde está hoje e continua humilde. Parabéns. Obrigado. Boa. Obrigado. Ô, Henrique, você nunca viu uma bola levantada tão redondinha, né? Como sempre, obrigado, meu amigo Salomão. Pessoal, eu preciso mesmo ir no chat ali, tá? O pessoal do chat ali, boa noite para todo mundo. Boa noite ali, o Vilmar, o Robson, o Elvis. Tem uma campanha aqui, Toshio. Miuli Souza, ela quer uma pipoca, cara. Você tem pipoca aqui em Campinas, em algum ponto? Eu não sei se ela é de Campinas. Pipoca para Miuli. Ô, Toshio, o Vilmar perguntou aqui para você se a Covid-19 te deixou preocupado ou te fortaleceu em novas estratégias para o seu negócio. Na verdade, o Toshio, ele teve com a gente no começo dessa pandemia toda, a gente fez uma live interna entre nós e ele realmente ficou bastante preocupado, mas ele logo já voou. Então, conta para a gente essa experiência do Covid, desse momento, porque ele é o rei da resiliência e da criatividade para nós. Então, como é que você virou essa crise para transformar em oportunidade? Então, né, eu não sei se é a questão tanto de virar, né? É que não tem jeito, né, gente? Às vezes, simplesmente não tem jeito. Você sabe que vai continuar vivendo, pelo menos se você está bem de cabeça, você fala, eu não vou dar um tiro ainda, não chegou no ponto de dar um tiro, então eu vou estar vivendo. Como eu quero estar daqui a alguns meses ou ano que vem, né? Primeiramente, é claro que eu tive que reduzir pessoal, eu fiquei muito preocupado, o impacto foi muito grande, né? Porque por mais que eu tivesse seguido como fala, a estratégia de você diversificar canais, infelizmente todos os canais para os quais eu vendia, todos eles foram afetados, né? E onde eu estava mais crescendo, fechou 100%. Quer dizer, tudo despencou, né? Então, assim, obviamente isso foi muito difícil. Por outro lado, eu agradeço e lamento ao mesmo tempo, ou melhor, eu lamento e agradeço por uma situação, né? A gente teve também um certo socorro, né, de um banco que tinha vindo atrás da gente, porque nós estávamos muito bem, digamos assim, conceituados, né? Porque a gente estava fazendo dever de casa nos últimos anos, apesar da dificuldade, mas tudo em ordem. O score estava alto, né, Toshio? Oi? O score estava alto, né? Então, na verdade, apareceu, quer dizer, o dinheiro que seria para a gente fazer investimentos, aquilo que eu trabalhei, gente, tantos anos, desde 2016 e coisas mais, né? Que a gente estava tentando ajeitar a casa para poder ter capital, para conseguir fazer investimentos, para a gente alavancar, automatizar áreas e tudo mais. Eu tinha montado equipes, eu tinha montado processos, eu estava preparando o comercial e com esse dinheiro eu iria contratar pessoas e com esse dinheiro eu iria começar a automatizar e poder expandir de uma maneira que eu sempre fiquei muito restrito. Aí entra esse negócio, vem como uma bomba, né? Então eu tenho assim inadimplência altíssima, eu tenho uma série de decisões difíceis para tomar, né? E esse dinheiro serviu para socorrer e não significa que ele é infinito, não. Já está praticamente acabando. Mas assim, é uma pena que aquele céu de brigadeiro, como disse um empreendedor amigo meu também que está passando muita dificuldade, ele falou assim, estava tão perto e de novo mais uma vez a gente toma um tombo. Mas graças a Deus, né? A todo aquele, eu não falei, a gente estava com o sofá velho, eu podia no começo do ano, eu podia ter comprado 2 carros novos, a gente está com um carro de 2016, 2017, né? Graças a Deus a gente teve essa conduta, porque no momento como hoje é o que está garantindo que a gente sobreviva. E aí vem mais uma coisa, Vilmar, e respondendo também a pessoa que falou, como que vocês estão se reinventando em Campinas, como é que encontra, né? A gente ainda não está vendendo, eu tinha 2 pontos lá em Campinas, mas eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas assim, uma das soluções foi o quê? Eu ter que me adentrar no marketing digital de uma maneira muito rápida, como muita gente fez, né? Aproveitei esse tempo que ficou mais tranquilo, e eu estou trabalhando, voltando a trabalhar minhas 15 horas, 16 horas por dia, estudando e trabalhando, né? E digitalizando mais a Pops, que ela tinha deficiências porque eu vendia direto para o varejo e de repente agora eu tenho que voltar a vender com mais intensidade para as pessoas. Então aqui, por exemplo, é uma amostra, né, de um kit que pode chegar perfeitamente aí em Campinas, tá, gente? Por quê? Porque aqui, então aqui a gente volta para o começo, Marcelo, olha
coisa maluca, né? A gente investiu tanto nos potes, e não que elas continuam existindo, né? Só que isso daqui, ele se torna uma ferramenta para que eu faça combos para as pessoas que estão mais em casa, seja porque está assistindo a Netflix, porque está trabalhando em volume. Então, a gente está testando. Vai dar certo, Toshio? Não sei. Ano que vem, vocês me perguntam se isso daqui foi só uma furada. Tá? Eu não tenho respostas para tudo. Mas, Toshio, vai ter a festa junina agora, né? Então, de kit de festa junina. Exato, só que assim, a gente sabe que a velocidade disso, pelos custos operacionais que a empresa tem, né, tudo que se faça agora, mesmo assim, a maioria das pessoas começaram a vender mais, né, é muito pouco, é pouco. Só que é oportunidade para a gente conversar, para eu aprender coisas que da outra maneira eu não estava conseguindo dar conta. Então, esse é o momento... E já é possível comprar pipoca no seu site? Já fala para o pessoal que está aí, qual que é o site, para a pessoa entrar e encomendar. Tá bom, não, ainda não é possível, porque tudo isso aqui ainda está no projeto, está tirando as fotos essa semana, desde a semana passada, mas acredito aí que dentro de 1, 2 semanas a gente já começa a colocar. Mas quem está vendo esse vídeo ano que vem, daqui 10 anos, é melhor você já deixa o site. Isso, então, gente, no Google. Isso, duas coisas. Vocês podem procurar como Pipoca Pops, mas ali, ó, vocês entram ali na nossa loja virtual, que é a Pops Fantasy, .com.br, popsfantasy.com.br ou Pipoca Pops, vocês vão achar ali. Deixa eu ver o logotipo aí, ó, Toshio. Mostra o logotipo aí, mostra o logotipo. Rapaz do céu, cadê o logotipo? Mostra a pipoca de novo. Ô, Toshio, você contou uma coisa agora pra gente, Toshio? Olha o logotipo aí, pessoal. Tá espelhado, mas... É isso aí. Ô, Toshio, você falou duas coisas agora, acho que muito importantes para esse empreendedor aqui do Fora da Caixa. Uma coisa que você falou foi que você está criando, buscando alternativa, né? Então tem o pote premium aí, tem um outro pote mais simples, você vem buscando alternativas. Então, nesse momento, tem que buscar alternativa, ponto. A outra coisa que foi falado por um outro nosso convidado, o Geraldo Rufino, ele falou que está trabalhando 14 horas por dia, que ele falou que não conhece nenhum empreendedor na história que com 8 horas por dia tenha tido sucesso. E você acabou de falar isso agora, trabalhando 14 horas por dia. Então, o desafio do nosso Fora da Caixa aqui também é saber que no momento que para de ventar, tem que remar, né? Tem que remar, não ficar sentado reclamando. Exatamente. Tem gente que se era empreendedor, se torna empresário, na hora que precisa voltar a ser empreendedor, não quer, sabe? Acha que já não deveria, acha que já passou por isso. E não é assim. Tá com nojinho, né? Tá com nojinho. Não, agora não. Pô, antigamente limpava banheiro, porque agora não quer. Aliás, isso é uma das coisas. Poxa, se no Japão fazia trabalho pesado, trabalhei mexendo com separação de lixo. Pô, se eu mexo com lixo lá no Japão, se eu carrego caixas de 30, 40 quilos congeladas em uma velocidade de máquina, gente, com o meu tamanho, né? E eu via que gente com 1,80 m, 1,70 m estava regando. Então, assim, o que eu vou ter vergonha de ser ambulante? Mas se é para ser ambulante, gente, seja ambulante com estilo, né? É o que eu fiz, eu gravei uma live falando isso. Eu tinha uniforme. Por quê? Porque se eu fosse com uma roupa comum, eu ficaria com vergonha de andar com carrinho. Pô, eu estou na minha cidade natal. O pessoal falava, Toshio estudava, parecia que era... Não é que eu era inteligente, eu estudava muito, porque minha mãe, ó, é filosofia japonesa, sabe? O tamanco é de madeira. Então, Havaianas de pau, né? Os mais antigos vão lembrar disso aí. Havaianas de pau é ótimo, hein? Quem não conhece, coloca no YouTube aí, Havaianas de pau. Então, cara... Tem que ter referência aí para Havaianas de pau, viu? Essa é para quem tem referência. Né? A gente está puxando um pouquinho as memórias, mas era Toshio, assim, cara. E conta quando você... Toshio, conta uma coisa, só um minutinho. Okay. Só um segundo. O Vilmar Cássio de Birigui te mandando um forte abraço, Toshio. O Aguinaldo também está com a gente aqui no chat. O Aguinaldo também perguntou sobre fusões entre empresas, em especial entre as pequenas e médias, se o Toshio pode falar sobre esse assunto também. A Michelle Obama, exemplo perfeito para essa frase, conhece a história dela, Barack Obama e o chefe de cozinha. O grande Castanheira, lá de Sorocaba, nosso amigão Fora da Caixa. Castanheira. O Robson também está com a gente novamente. Robson, um grande abraço, obrigado novamente. Tem uma mensagem para o Marcelo. O Aguinaldo está aqui no YouTube também. Tem o Marcelo aqui. Jundiaí. Um beijo para Jundiaí. Oliveira mandando para o Marcelo, que hoje é a primeira vez dele desde o começo da live, né? Já ganhou um gás e mais na ideia dele. Um abraço a todos. Marcelo está sendo um amigo
de verdade com ele, mandou um abraço para você. Também tem uma mensagem para o Henry aqui, do Vilmar também. Eu não entendi esse do Marcelo, é para mim ou para o Toshio? Para o Marcelo, não é o Marcelo, foi o Elben Oliveira, que falou para você que ele está... Essa é a primeira live dele, desde o começo dele, como empreendedor do UFC. Ele ganhou um gás... Eu mandei na minha lista de transmissão, legal. Ele ganhou um gás aqui. Legal. Henry, pode completar, Henry. Não, você ia falar alguma coisa, Henry, era isso? Pode completar? Não, você ia falar com o Toshio e eu te interrompi. Tá. Ô, Toshio, você então de pipoqueiro, Toshio, publicidade pipoqueiro, você virou industrial. Você tem uma indústria, tem que produzir isso em escala. Você não faz um potinho de pipoca numa fritadeira lá e põe no potinho e tapa. Você hoje tem máquinas que fazem isso, você tem uma equipe, né? Como que foi na sua cabeça, o que foi mais difícil para você nessa transformação do pipoqueiro, né, para se transformar no industrial? Qual foi o momento, o que foi mais difícil para você nessa transição aí? O que você achou mais pesado, né, de virar gente grande? Já engata uma resposta para o Aguinaldo também, Toshio, sobre as fusões das pequenas e microempresas. Eu acho que sobre as fusões o Marcelo Salomão vai poder falar muito mais do que eu, né? Com muito mais propriedade. Com relação assim à mudança, gente, cada mudança de patamar, né? Que você vai para um desafio maior, aquilo te dá realmente te traz muitos pontos de interrogação. Por quê? Você está saindo de um lugar onde você conhece para um ambiente que você desconhece. Então, assim, tudo é mais difícil, né? Você fica com medo. Como eu tive alguns tombos lá no passado, até hoje eu tenho... às vezes eu dou uma de porra louca e tal, mas eu sou muito contido, eu sou muito, eu seguro. Eu prefiro não errar muito, porque eu sei o tamanho da dor, principalmente quando você tem pouco capital. Tá? Então, assim, mas a questão, acho que de definição de preço, da capacidade, né, que você tem que fazer a soma, né, a multiplicação. Pô, eu vou começar a vender em volume, qual que é o preço certo que eu tenho que praticar? Né? É tão difícil, gente, é tão difícil que o bendito ponto de equilíbrio, a gente aprende na faculdade que o ponto de equilíbrio parece que é uma coisa assim, mas esse danado, ele é assim, cara. Você começa a vender, esse ponto de equilíbrio vai aumentando. Ele muda. Ele muda. Então, assim, às vezes você fez um cálculo, é aqui. Aí, dali a pouco, o negócio começou a vir aqui e você está... lembrando dele, né? Tá com ele lá atrás, né? Lembra daquilo lá? Porque aí você pagou uma vez, o consultor não quis mais saber, e dali a pouco fala, cara, por que é que o negócio não está fechando? Então, é uma coisa uma coisa que você tem que ver constantemente. Outra coisa, você tem que aprender muito a negociar bastante, né, com os seus fornecedores, qual que é o fornecedor melhor, e acho que uma dificuldade muito grande também é a venda. Né? Às vezes aparece o canto da sereia, né? Muita gente querendo vender o seu produto e leva-se anos, né, de muita prática para você começar a entender quando aquilo é só uma empolgação momentânea, quando aquilo pode ser alguém que vai estar colocando seu produto só para tirar e colocar outro, onde ele tenha uma parceria. Aí, gente, quando você começa a ir para um patamar maior, enquanto você ainda é ambulante ou pequenininho, as pessoas são mais caridosas com você, as pessoas têm mais carinho por você. Quando você entra para o outro estágio, aí você vai ver que tem tubarão e você não conhece tubarão, porque você nunca viu. Aí você olha lá, fala, é como se você entrasse no mar. Olha que bonitinho, tá abrindo a boca. Pensa que é golfinho, é tubarão. E aí, cara, a coisa realmente é tensa, o negócio é tenso, o nível. Então, se você não tem um preparo, não tem uma mentoria, né, se você não está estudando, você sucumbe nesse. Por isso que eu acho que muitas empresas, quando elas vão finalmente crescer, elas morrem. Ela quebra. Então, eu sempre tive esse rito de passagem, palavra bonita. Com relação à fusão, então, isso entra num dos pontos, né? Eu sei que existem muitas fusões que acontecem, mas eu, particularmente, sempre tive uma reticência muito grande, porque já tive também experiências de parcerias e tudo mais, e né, não foram bem sucedidas. Boa. Então, por isso que eu sempre guardo. A minha esposa até sempre ilustra de uma maneira simples, né? Se até entre pessoas que são, né, casados, que às vezes você está junto, morando há muito tempo, ainda tem momentos que você não entende ou tem um desentendimento, imagina quando são sócios, por exemplo. Né, como é muito mais difícil, com culturas, quer dizer, eles talvez você não teve nem tempo de namorar, porque quando ainda no casamento você tem um tempo de namorar, fazer um test drive, né, mora junto e tal, você já conhece mais ou menos Agora não, de repente, o cara tá legal, você tá feliz, porque tá todo mundo feliz naquele momento, um quer vender, outro quer comprar, ou todo mundo acredita no sonho,
fecha o negócio e a partir dali, né? É na então, forceps. Assim, é na forceps. Exatamente. É claro que acho que todo mundo pode estar aberto, mas depende muito do preparo, do quanto a empresa está preparada e as expectativas de cada um. Eu acho muito difícil alinhar isso. Por isso que eu não sou a pessoa indicada para falar sobre fusão, porque se algum dia eu fizer e for bem sucedido, né? Porque mal sucedido eu já sei como que dói. Então, se algum dia acontecer, aí eu posso voltar nessa pergunta e falar. E o Marcelo tem muita experiência nisso, gente. Eu fui chamado Marcelo 4 vai vezes. responder no dia do esquadrão, ele responde. Hoje eu fui chamado, no dia pela do quarta esquadrão. vez. No dia do esquadrão, que é amanhã. Eu acho que o Aguinaldo que faz pergunta para você. Hoje eu fui chamado pela mas quarta eu vou vez, falar viu? sobre o Netflix. Pela quarta vez eu fui chamado hoje por questão de aquisição. Hoje foi de uma universidade da Bahia. Ô, Henry, mas aí no caso o Toshio está falando de pequeno empresário mesmo, porque os perrengues que o pequeno empresário passa para fazer uma sociedade com um vizinho, com um investidor, é diferente de você analisar uma fusão entre a Procter Gamble com... Sim, né? Eu sou chamado por esse motivo. Porque o cara pequeno, e essa universidade não é gigante, não é um grupo de universidades, é uma universidade, né? E aí o sujeito que tem 20, 30 anos de casa, de luta e de história com aquela universidade, com aquela empresa, aquilo ele tem amor naquilo. E quando chega um grupo estrangeiro e fala, Henry, eu quero comprar, ou o cara quer me comprar aqui, o cara chega depreciando o seu negócio, falando mal da sua empresa, falando mal das coisas. O cara voa no pescoço, acaba a negociação na primeira reunião. Então precisa de alguém sóbrio ali para falar em valuation, para falar em goodwill, para falar em estrutura, para contemporizar. Um é pouco, 1000 é muito, eu tenho que fazer chegar no meio. Então voa pena para tudo quanto é lado. Então, porque o que vale no pequeno, não estou falando de multinacional, estou falando que vale no pequeno é que ele tem sentimento pela empresa. A empresa tem o nome dele, às vezes. Ele passou a vida inteira dele ali dentro. Alguém quer chegar por dinheiro e chegar mandando para ser sócio. Então, o nome do jogo é a parte técnica, obviamente, valuation, mas tem a parte comportamental, de sentimento, de respeitar a história, a cultura e a tradição daquilo lá. Tem uma história recente aqui no Brasil, chegou um grupo estrangeiro, foi lá e comprou pão de queijo. Aí um bonitão, sabidão, falou, bom, temos que ter break-even, temos que ter margem, reduzir o custo. Tive uma ideia, tira o queijo dessa porcaria. Pão de queijo sem queijo, criatura. Aí a empresa fez isso aqui, ó, foi pro buraco. O ex-dono foi lá e comprou de volta. Tá? Pão de queijo, a marca pão de queijo. Então, vamos lá, pessoal. É importante a gente pensar. De uma forma muito resumida, eu gosto de falar sobre sociedade. Sociedade é bom quando o seu sócio ou ele tem dinheiro ou ele tem expertise, né? Ele tem know-how. Se ele não tem nenhum dos dois, ele não serve para ser sócio. O sócio que tem dinheiro, ele só serve para ajudar a acelerar e crescer o negócio. Ele não deve palpitar. Porque se ele tem dinheiro e não tem expertise, ele tem que se posicionar como investidor. O sócio que tem expertise, que tem know-how, você tem que buscar um cara que ele seja complementar às suas habilidades, ao seu know-how. Porque se você trouxer um cara igual a você, não resolve muita coisa. Então, você tem que ter uma pessoa que vá complementar as suas habilidades para somar e ajudar a crescer. Nós estamos, parece que, chegando no final, Marcos. Eu queria falar um pouquinho sobre generosidade. O Henry falou muito bem aí sobre o Toshio. Eu não conheço o Toshio há mais de uma década, mas eu já conheço o Toshio há alguns anos. E o Henry falou sobre a característica da humildade do Toshio. E teve uma ocasião de um conhecido nosso aqui em Araçatuba que ele teve um problema com a filha pequena. E assim, eu tento contribuir com bastante gente e tal. E muitas vezes a gente não tem dinheiro para ajudar todo mundo, né? E muitas vezes a gente tenta contribuir de uma outra forma. E eu, nessa ocasião, eu comecei a prestar mentoria ou consultoria de uma forma muito pontual, cobrando R$100 a hora, e toda hora que eu arrecadei, eu transferi o dinheiro para ajudar, porque o custo de UTI, a menina acho que ficou quase 60 dias na UTI, o custo de UTI era muito alto e tudo mais, e o Toshio saiu lá de Marília, veio para cá, fez uma mentoria comigo, fez uma doação para o cara em dinheiro,
E uma outra característica, Toshio, que você tem e que é uma das coisas que eu mais gosto é a generosidade. Parabéns, viu, Toshio? Que você continue humilde, que você continue generoso, que você continue esse cara ímpar aí que a gente conhece. Obrigado, obrigado. Toshio, endosso as palavras do Marcelo e aproveito para... Nós estamos indo para o bate-bola final aqui com você. Eu aproveito para dizer para o pessoal do Fora da Caixa que o Toshio ele tem a cara e o DNA nosso. Essa generosidade não é à toa, porque todas as vezes que ele esteve conosco foi de forma generosa, porque além dele ir doar o tempo dele, né, como o Henry diz, que o tempo ele é vida, né? Então, assim, ele doou a vida dele e trouxe paixão para várias pessoas, e a gente tem relatos como esse do Marcelo aos montes, de pessoas que lembram muito de você e da característica de ter resiliência para reconquistar as coisas, quebrar, e a gente tem certeza, falamos disso na semana passada com o Leonardo de Matos, o quão importante foi para ele quebrar, né? Ele contou para nós que foi muito importante na vida de todos, mas o papel que você faz, o Henry faz, o Salomão faz, entre outros, que é minimizar e diminuir o tempo seu para chegar no sucesso, é muito importante. Isso aí a gente sente em você e a gente fica muito feliz. Então, vou fazer algumas perguntas para você, um bate-bola rápido. Só antes de encerrar, para falar em generosidade, antes disso aqui, a minha esposa tinha falado aqui, ó, deixou anotado aqui uma mensagem aqui para Miuli, né? Tinha perguntado lá de Campinas, como eu não estou lembrando o lugar, ela falou assim, ó, Miuli, passar endereço inbox, Miuli, passa seu endereço inbox para mim, ó, @toshiohito, com H, tá? Que a gente vai... Olha só, você ganhou uma pipoca, sabe? Quem não chora não mama, gente. Aprenda essa uma das lições, sabe? Parabéns, seja cara de parabéns, pau. Tá? E por lá, depois vocês vão ver isso. Parabéns, teve até uma hashtag ali, o Robson ajudando ela, porque ela não conhece, como ela era uma das únicas ali no chat que não conhecia a pipoca, ele falou, não, ela precisa conhecer, Toshio. Então ele foi escrevendo lá. Precisa conhecer, quando receber, ela vai tirar uma foto, vai marcar a gente também. Vai mandar para nós. Vai fazer o recebidos na hora que ela chegar na casa dela. Tá no grupo do Fora da Caixa ali, viu, Toshio? Depois eu conecto vocês lá. Toshio, então vou começar as perguntas aqui rapidamente, para a gente conhecer um pouquinho mais do Toshio. Toshio, pipoca doce ou salgada? Salgada. Salgada, principalmente se for essa aqui, que é um lançamento. É uma pipoca salgada com pedacinhos, com cubos de queijo crocante. E o mais bacana, que isso aqui você esquenta e fica uma delícia. Henry, você hoje fez uma live com vinho. Qual vinho será que harmoniza com esse queijo? Né? Qual cerveja artesanal eu vou lá na franquia do Paris, lá do Marcelo, lá em Birigui, para acompanhar com esse daqui. Então, olha, é engraçado, né? Que a pipoca que estourou, que fez sucesso, que mudou o paradigma da pipoca do Brasil, não existia pipoca gourmet no Brasil, e a partir da Pops tudo isso mudou, né? Aconteceu, e eu gosto muito delas, eu amo delas, mas eu gosto da pipoca salgada com queijo. E, vou experimentar e vou postar, viu, Toshio? Deixa comigo. Manda bala. Eu também. Toshio, qual que é o maior inimigo do ser humano? Ele mesmo. Legal. Você pode ser o seu melhor amigo, seu pior inimigo. Tá aqui, ó. Um choro que você nunca esqueceu, Toshio? Rapaz, o choro que eu nunca esqueci, cara, é assim, né? Eu lembro que eu choro muito pouco, mas assim, eu acho que uma das coisas que mais doeu nessa vida empreendedora é que com o tempo, a falta do dinheiro, né? As dívidas, a gente tendo que honrar dívidas, o tempo passou, eu e a minha esposa fomos passando com uma idade muito, né, já mais avançada. A gente adora criança, eu desde moleque eu adorava criança, ela também, a gente é muito apegado aos nossos sobrinhos, né, e a tudo mais, tudo quanto é. E infelizmente, né, foi passando o tempo e a falta do dinheiro e não vindo, né, a ter uma maternidade para você ter um filho e colocar para outra pessoa ajudar a cuidar, é uma coisa que nunca passou na nossa cabeça. E eu lembro uma vez de a minha esposa, ela estava com uma roupa que eu tinha trazido do Japão, acho que da minha cunhada, que já tinha sido mãe, e ela olhando, ela é uma roupa, um vestido que tem um espaço que é próprio para você colocar
para gestante, né? Que ela tem um corte assim que fica certinho. E eu vi ela olhando aquilo, né? Talvez se imaginando enquanto mãe. É uma coisa que, naquele momento, você fala assim, poxa vida, né? A gente trabalha, batalha tanto, e nesse ponto, talvez eu tenha fracassado no sentido de não ter conseguido, né? Então, isso é uma coisa que não tem muita volta. Existem possibilidades de fazer alguma coisa. Mas esse é um choro que, né, talvez uma das poucas coisas que me faz emocionar, e que talvez uma das cicatrizes, né? Porque é bonito você ver histórias de empreendedores, mas você vê as dores dos empreendedores e coisas que você reverte, mas outras não tem mais reversão. Então, muito cuidado nas decisões que você toma, né? E algumas coisas, infelizmente, vão ficar no caminho. No programa que vem, o Henrique vai fazer as perguntas. Uma viagem que você gostaria de fazer e não fez, Toshio? Opa, eu não, eu quero, ainda vou fazer. Eu sonho em ir pode ser no Canadá, mas para ver a aurora boreal. Quando eu tinha uns 5 anos, eu sonhei com a aurora boreal, vendo do fundo do quintal de casa, só que eu não sabia o que era aquilo, aquele monte de luz. E aí, vendo uma das enciclopédias Delta Júnior, enciclopédia Barça, eu vi uma foto, eu falei, nossa, isso se chama aurora boreal, dava medo e era uma coisa bela. Eu não consegui ainda fazer isso, mas é o meu sonho. O melhor lugar para Noruega. aurora boreal é na Noruega. Noruega. Ou no show do Alok. No show do Alok também ele faz um negócio bem doido. Ali você vê até unicórnios voadores, né? De bota. Ele ajudou agora a dar uma risada. Ô, Toshio, seu ídolo esportivo, Toshio? Zico. Não, Bruce Lee? Mengão do meu coração. Sua comida favorita? Nossa, minha comida favorita, cara... Rapaz do céu, tanta coisa boa. Mas pipoca, realmente eu amo pipoca desde criança, cara. Uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer era pipoca. Eu fazia pipoca com uma xicrazinha assim, ó, e era tão gostoso. Qual carro, qual marca de carro que você gosta muito? Carro de pipoca, né? Carrinho de pipoca. Ô, Toshio, uma banda. Banda, Kid Abelha. Toshio, uma mensagem para o público do Fora da Caixa nessa quarentena ou em qualquer crise. Rapaz, eu acho que teria algumas coisas, mas já que é para falar que já está acabando, eu diria uma coisa que eu acho meio interessante, que é fé, né? A fé, e eu posso dar tempo de eu listar duas situações? Dá tempo do que você quiser. Tá ótimo, gente. E olha que, assim, eu por muito tempo, eu já fui uma pessoa que teve um momento de muita fervorosidade, teve um momento também que eu fui muito agnóstico e muito realista, muito assim. Mas, assim, duas passagens foram interessantes, que eu acho que é muito importante para você que é empreendedor aí, né? Nessa época teve uma época que eu tinha uma doença muito grave, me definhava, eram úlceras, né? E eu estava até em Campinas, né? Nessa época, aliás, Campinas não, em Mojimirim, Marcos. Eu estava estudando, né? Fazendo um cursinho, né? Então, eu fazia o cursinho, só tinha dinheiro para poder pegar, eu vendia geladinhos, com geladinho eu conseguia pegar o ônibus para ir e voltar, e a meio período que eu trabalhava numa biblioteca, pagava o curso, e o restante o meu irmão, que era professor, conseguia cobrir, mas não tinha dinheiro para mim. E uma das vezes, eu ia muito numa igreja, né? É uma igreja oriental, japonesa, e o ministro, eu estava com muitas dores, aí o ministro tinha orientado, olha, vai lá, né? Vem cá para poder receber a oração, o Jorei, né? E eu falei, cara, eu tinha dinheiro para ida, mas eu tinha colocado uma coisa para Deus, ou para dentro de mim, e falei, olha, eu vou, é para fazer, então eu vou. Como eu vou voltar? Cara, não faço a mínima ideia, vou ter que pegar carona, e com dor, é pior ainda, mas eu tenho dinheiro para ir. Então, entrei no ônibus da rodoviária, consegui ter o dinheiro ainda para pegar o circular para chegar até a igreja. Na hora que e ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu me entregava muito assim. Na hora que eu entro na nave grande, eu vejo uma senhora, né, fazendo jorei, que estava ali, e ela era o quê? Ela era uma pessoa que eu conhecia, que era de Mojimirim. E ela, por minha casa, naquele dia, ela estava lá. Eu falei, cara, minha carona está garantida.
Se eu não tivesse feito isso, eu também não saberia essa importância. E é uma outra situação, olha só que maravilha. Eu falei, Maria José, que maravilha, eu até hoje guardo o nome dela, que bom que você está aqui, né? Posso dar uma carona para Mojimirim? E eu tinha, mas eu estava determinado, se eu tivesse que ficar na estrada para pegar, o ônibus eu voltava. E no Japão, eu fiquei 3 anos e meio no Japão, voltei para o Brasil para ficar 3 meses de férias, e eu retornei. Só que eu não calculei que o Japão estava entrando em poucos meses numa baita de uma recessão, que eu saí de lá tranquilo. Quando eu voltei, não tinha emprego nenhum para ninguém. E eu tinha até pouco dinheiro, né? Então, assim, eu tinha gastado dinheiro para ida, né, para vir para o Brasil. E, assim, cara, eu estava tão acostumado, tinha tanto serviço em abundância, que eu sabia me virar lá. Aí eu cheguei lá, cara, eu fiquei na casa do amigo meu, onde estavam as minhas coisas, e foi passando os dias. Eu comprava jornal toda semana, com os classificados ligando. Não tem, não tem, não tem, não tem. 1 semana, 2, 3, 4. Eu lembro que chegou depois de um mês, o meu dinheiro era assim, o suficiente. Chegou naquele ponto, que é o ponto de equilíbrio, break-even. Falava assim, olha, eu tenho dinheiro para voltar para o Brasil a partir de agora. Mas se eu não voltar, eu consigo passar um mês aqui. Se eu não conseguir nada, eu vou passar fome e eu não vou ficar morando aqui. O que vai acontecer comigo? Mas se eu volto para o Brasil, o que trabalho que tem? Eu já não tenho mais trabalho lá. Como que eu recomeço? Eu vou ser perdedor de novo? E aí eu lembro que eu sentei e fiquei meditando, né? E qual a decisão que eu vou tomar? Sozinho. Eu nunca levei problemas para as pessoas aqui do Brasil. E como sempre eu estava muito sozinho, mas eu falei assim, olha, e agora, volto ou fico? Eu falei, vou experimentar, vou ficar aqui mais. E dane-se, alguma coisa vai ter que acontecer. E aí, de novo, liga, passa 1 semana, liguei, uma pessoa falou assim, tem. Quando falou tem, eu quase que eu desliguei, porque era automático. Eu ia no orelhão para ligar, não tinha, desligar. Falei, não, peraí, tem? Tem. O serviço é meio pesado, assim, assado, mas eu acho que pelo seu nível de japonês, não sei o que lá, e deu certo, gente. No final das contas, deu certo. E naquela cidade onde eu morei, fiquei 1 ano ali, é onde eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Que é essa guerreira que me acompanha todo esse tempo. Então, às vezes, o que eu digo para vocês, eu não sei, talvez teste-se, sabe? Às vezes, existem uma coisa que quando você tem um coração, quando você tem uma determinação, às vezes você vai cair, mas, cara, se eu não tivesse testado essas 2 vezes, eu não teria recebido as bênçãos, e talvez essa resiliência que hoje se fala, talvez tenha sido moldada com essas provas de fogo, sabe? Então, e eu acho que as pessoas não se permitem chegar nesse ponto, elas desistem antes. Então, sei lá, tirem as suas conclusões, meus amigos. Perfeito. Parabéns. Obrigado novamente, Toshio. Marcelo, suas considerações finais, Salomão? Eu acho que falar com o Toshio a gente sempre aprende bastante, né? Eu acho que ele tem um histórico aí de empreendedorismo, de sobe e desce, né? Passou, acho que, por todos os momentos aí do empreendedorismo e todos nós, né? Estamos num momento muito difícil aí da economia e, enfim, aprender com o Toshio é sempre bom, né? Estar com o Toshio é sempre bom. Obrigado, Toshio. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Henry. Toshio, é sempre um privilégio, né? Estar aqui com você em outros momentos, em Marília, pelos caminhos da vida aí. Parabéns pela sua trajetória, pela sua jornada. Parabéns pela inspiração que você traz para a gente e para os nossos amigos fora da caixa. Deixa um beijão para a Suzana, um beijão para você, e que você sempre tome boas decisões, mantenha esse coração aí de artista e a cabeça de empresário. Fica com Deus, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Gente, boa noite. Amanhã nós vamos estar com... Oi. Só aproveitar aqui, Toshio, que dia que nós vamos estar junto? Sem ser nessa segunda-feira agora, na próxima, eu estou sem calendário, deixa eu dar uma olhada aqui, vai ser, próxima segunda é dia 15, no dia 22 de junho, né? No dia 22 de junho, a partir das 21h, a gente vai ter uma live aqui com o Salomão. De 2020, hein, gente? Você que está aí
Em 2020, 2020, né? Não fica aguardando, não, de 2020, tá? E fora isso também, Marcos, só se me permite, para quem quiser ver a foto, né? Eu vou postar a foto, tá? Da ceia, do prato da ceia, nessa quinta-feira. Dos R$26. Dos R$26, aqui no dia 11 de junho de 2020, tá? Então, procure ali, ó, @Toshio Rito. Faz um arroba, marca o Foras da Caixa, Foras da Caixa no Instagram. Tá, posta lá essa foto. Vou marcar lá e todo Marcelo, dia tem pílulas da motivação para você que acompanha meu canal. Essa live com o Marcelo é aonde, Marcelo? É aqui com o grupo de eu quis levantar a bola para o Toshio. Fala da live aí, Toshio. Exatamente. A gente vai fazer uma live, a gente traz uma série de inspiradores, empreendedores inspiradores, né? E nesse dia 22 de junho de 2020, né? Esse grupo aqui, ele é aberto, é dos Empretex, mas é aberto para todo mundo. Me acompanha aí, que vocês vão receber também. No Fora da Casa, se me permite, eu vou marcar, tá? Pode, tá marcado. A live, tá? Para vocês também se inspirarem, conhecer a história do Marcelo, que quando você vê o cara lá, tá boa pinta, bonitão, tá tranquilão agora, não imagina os perrengues que ele passou lá em Suzano, desde o começo lá, né? Nas lotações. Então, é um pouco dessa história aí que vocês vão conhecer do Marcelo também. E o legal, né, é entender não só o processo do crescimento dele quanto empreendedor, mas dele quanto gestor, como dono de franquia, né, que tem relacionamento aí diário, com decisões diárias difíceis, e ainda assim ele consegue se manter tranquilão assim. Aprenda com ele. Momento gravado, Marcelo. E eu fico impressionado, parabéns, Marcelo, como sempre. E eu fico impressionado com a timidez do Toshio. Onde que desliga? David, desliga, David. Vambora, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado. Mais um Papo de Gênio se encerra. E próxima semana estamos aí. Agora é só esperar o David. David, cadê você, David?